Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Patrícia Almeida, sou professora assistente da Escola de Osteopatia de Madrid e estou hoje aqui para vos tirar algumas questões relativas ao vosso exame na próxima semana. Para nos organizarmos, eu gostaria de, primeiro de tudo, explicar-vos como é que se vão proceder as coisas na próxima fim de semana, caso existam algumas dúvidas. Depois resolvi dividir esta sessão de esclarecimento por temas, os diferentes temas que deram ao longo dos diferentes seminários este ano. Aqui esta plataforma, como é que isto funciona? Vocês têm aqui um painel onde podem fazer as vossas perguntas. E eu vou tentar responder-vos e ajudar-vos da melhor forma. Pronto, claro que temos aqui esta sessão hoje, mas se ao longo da semana vos surgirem mais dúvidas, eu posso deixar-vos o meu e-mail ou o meu contacto para que vocês possam retirar outras questões que possam surgir de última hora. Pronto, vocês este ano deram os seminários de neurocervicobraquialgias, charneira cervicotorácica primeira costela, costelas, charneira torocolombar, anca, joelho, pé e diafragma. Aquilo que eu pensei fazer foi, eu selecionei algumas questões que me lembrei também da altura em que estive no vosso lugar e que fiz o segundo ano, e lembrei-me de algumas questões que possam ser pertinentes para pronto, aquilo que eu estava a pensar fazer, vamos começar então por aí, por temas, e depois eu vou vendo as perguntas que têm a ver com esses temas para vos responder dentro do tema que estou a falar convosco. Pronto. Relativamente ao próximo fim de semana, aquilo que vocês não vão ter seminário, o vosso exame começa às 3 da tarde, apresentam-se na sexta-feira às 3 da tarde, o exame dura 1h30, termina às 4h30, depois vão ter um intervalo, no final desse intervalo vão reunir-se novamente com o professor, de forma a poderem fazer uma correção do exame e tirarem algumas questões e algumas dúvidas que tiveram e verem também que questões é que erraram ou não, para que possam corrigir. Depois vão-se organizar para o dia a seguir e sábado às 9 da manhã começam o vosso exame prático, que consiste na resolução, no desenvolvimento de um caso clínico simples, que a partir daí vão surgir técnicas, inicialmente selecionadas por vocês, mas depois o professor também vos pode pedir uma outra técnica que ache relevante. Relativamente ao exame teórico, uma das coisas que me surpreendeu na altura em que eu fiz o meu exame de segundo ano foi que surgiram muitas perguntas relativamente à prática, ou seja, poderão sair perguntas acerca de todas as técnicas práticas de segundo ano, portanto, vocês convém saber de forma pormenorizada todas as técnicas para que não sejam apanhados de surpresa. Mais coisas, tudo o que sejam ângulos, da anca, joelho, pé, a altura dos arcos do pé, todos esses valores também convém saber, porque podem calhar perguntas sobre isso.
Pronto. Relativamente à parte prática, é melhor que selecionem, tendo em conta que as técnicas estruturais de primeiro e segundo ano são muitas e vão ter que saber este segundo ano, podem selecionar as mais importantes do primeiro. Por exemplo, o seminário de sacroiliaca tem imensas técnicas e vocês sabem que as principais que normalmente se pedem são, por exemplo, as técnicas com kick, por exemplo, para os ilíacos anterior e posterior. Portanto, podem, de 5 técnicas, selecionar a mais importante para o caso de necessitarem dela no vosso exame prático. Isto é a minha opinião, claro que se quiserem sabem todas, é só para vos tentar ajudar a selecionar a matéria mais importante. Pronto, no segundo ano, a nível de cadeias lesionais, é importante que percebam o que é que pode acontecer num entorse tibiotársica, uma cadeia que é uma cadeia traumática, e a sua adaptação a nível de joelho e de cintura pélvica. Também temos os traumatismos por acidentes de fiação, que provocam um epilaste cervical, e também é importante percebermos como é que se comporta esse mecanismo de lesão e o que é que pode ficar restrito a nível dorsal e a nível cervical, essencialmente, e daí poderem existir as neurocervicobraquialgias, por exemplo, já vamos falar disso mais adiante. Terem noção do conceito de hipermobilidade e hipomobilidade, em que uma grande restrição articular pode estava agora a olhar para as perguntas e distraí-me. Uma grande restrição articular pode dar uma hipermobilidade reacional numa zona próxima ou mesmo distante. E, por exemplo, uma restrição da charneira toracolombar, com, por exemplo, uma hérnia discal a nível da charneira toracolombar, pode causar, por exemplo, uma hérnia discal, uma produção discal a esse nível, é uma zona de hipermobilidade por si só, mas uma grande restrição a esse nível também pode dar sintomas para os territórios cutâneos inervados por esse nível. Pronto, por exemplo, ou num acidente de viação, termos uma lesão traumática a nível dorsal, com uma zona plana, e que dá uma hipermobilidade frequente no território C5-C6, podendo assim dar a longo prazo o desenvolvimento de uma hérnia discal que nos dá uma neurocervicobraquialgia, por exemplo. Ter também noção que alterações posturais podem favorecer tendinites, por exemplo, uma anterioridade do ombro pode favorecer uma tendinite da longa pressão do bíceps, por exemplo, por alteração postural, por trabalho excêntrico do tendão, e pronto. Ou, por exemplo, uma tendinite do tendão de Aquiles por alteração de var-valgo do calcâneo, tudo o que modifica a tensão desse tendão pode, a longo prazo, gerar um processo de tendinite ou tendinose, pronto, e uma dor. Pronto, tem que ter noção também da cadeia, portanto, traumática também no membro superior, muitas vezes por queda sobre o punho que modifica a cintura escapular e que poderá dar uma adaptação a nível de toda a cintura escapular e charneira cervicotorácica. Para isto são cadeias traumáticas, mas também temos a cadeia fisiológica e adaptativa de uma perna curta. Ter um pouquinho de noção daquilo que é a cadeia de perna curta anatómica e a diferença para uma cadeia traumática, ok? A
Cláudia, peço desculpa, Cláudia. Pronto, a Cláudia perguntou aqui acerca do exame, que só vi agora a pergunta, a dizer que vocês tiveram a informação que o exame vai ser às 4 da tarde. Eu vou tentar certificar-me se houve essa alteração ou não. Vou esperar aqui que me deem indicações se o vosso exame é às 3, se é às 4 da tarde, está bem? E já vos digo. E então vamos começar. Eu tenho aqui alguns tópicos. Vamos começar pelo seminário de neurocervicobraquialgias. E acabei de receber uma informação de que o vosso exame é às 3 da tarde, portanto não apareçam às 4. Às 4 é a hora espanhola, por isso é que poderão ter sido induzidos em erro, está bem? Pronto, vamos então começar com o seminário de neurocervicobraquialgias e se tiverem alguma questão no final deste apanhado que eu vou fazer, eu vou ver se existe então alguma dúvida, está bem? Ou se vos surgir entretanto alguma questão, vocês colocam, tá? Pronto, deste seminário, o desenvolvimento de hérnias discais, ter noção que uma hérnia discal cervical é uma hipermobilidade. Claro que a longo prazo, a partir do momento que existe uma discartrose, aí vai passar a ser uma hipomobilidade. Mas nós vamos sempre olhar, né, nos nossos casos da escola para uma hérnia como uma hipermobilidade. Como é que essa hérnia pode ser gerada? Normalmente, o território cervical que tem maior predisposição para o desenvolvimento de patologia discal é o C5, C6, porque normalmente é uma zona que sofre mais hipermobilidade devido a hipomobilidades à distância. Pode ser causada por 3 zonas de hipomobilidade, ou de cervical alta, vocês ainda não deram isso, vão dar noutros anos, ou de charneira cervicotorácica, ou um bloqueio um bloqueio de dorsal média, por exemplo, devido a um acidente de viação, o desenvolvimento do golpe de chicote e o choque, nomeadamente a nível posterior da nossa dorsal sobre o banco do carro, vai provocar lesões traumáticas em extensão bilateral da dorsal e desenvolver assim uma hipermobilidade à distância, desenvolver a nível do território C5, C6 uma hérnia discal. No IPLAS também, o que é que acontece? Em cerca de 5% dos casos a pessoa vai olhar em frente e pode criar uma extensão bilateral de C5 sobre C6, ou então, em grande parte dos casos, nos vossos casos clínicos, vamos considerar que a pessoa ia olhar para o espelho e olhar para a direita, por exemplo, para poder ver o que é que se passa atrás e vai desenvolver uma lesão traumática em FRS com um maior parâmetro de rotação. O maior parâmetro de lesão é de rotação, mas é traumática, certo? Esta lesão normalmente é fixa pelo músculo largo do pescoço, que é um músculo que depois também é muito importante para trabalhar a nível de musculoesquelético, além da manipulação. Existe uma manipulação própria para este tipo de condição clínica, que é aquela técnica em que vocês levam a flexão da cervical até ao nível, rodam até ao nível, provocam um deslize lateral e fazem um thrust em rotação para lesões em anterioridade.
A anterioridade, o nome de lesão em anterioridade significa que é pela posição das apófises transversas do nível afetado, tanto na extensão bilateral como na flexão unilateral. Pronto. Mais coisas. A nível de testes ortopédicos, quando falamos em cervical, nunca esquecer, nem na vossa prática, do teste de Klein, para ver se existe compromisso ou não da artéria vertebral. E temos um teste muito importante para esta temática, que é o teste de Jackson. O teste de Jackson é para fazer um diagnóstico diferencial para percebermos que tipo de patologia discal podemos ter a nível cervical. O Jackson é um teste que se faz com pressão da cervical na posição neutra. Se houver dor, significa que podemos estar perante um problema discal. A partir daí, vamos fazer uma inclinação lateral. Imaginemos que temos uma neurocervicobraquialgia para a direita, vou fazer uma inclinação lateral para a direita, vou realizar pressão e ver se essa dor surge ou não. Se desenvolvermos a neurocervicobraquialgia para esse lado, estamos perante uma hérnia discal ou um processo de osteofitose. Se fizermos contração para o lado oposto, fazemos sempre o teste para os dois lados. Para o lado esquerdo, por exemplo, e surgir uma neurocervicobraquialgia à direita, vamos ter um estiramento da raiz nervosa ou uma protusão discal. Mediante um teste de Jackson positivo, depois vamos ter que tentar perceber. Imaginemos que temos um teste de Jackson positivo com inclinação a uma lateral para o lado, pronto, dá sintomas para o lado homolateral. Temos então uma hérnia ou um processo de osteofitose. Normalmente é sempre mais seguro termos um exame, uma ressonância magnética, um TAC, para perceber que tipo de processo osteofitário ou hérnia temos, para que possamos selecionar a técnica mais importante. Em caso de dúvida, fazer uma técnica com trust em lateralidade, certo? Em abertura, para dar espaço para descomprimir a zona mais afetada. Pronto, normalmente o raio-x oblíquo dá-nos informação acerca do tipo de osteófito que podemos ter, se um osteófito anterior ou um osteófito posterior, ou ambos, para também selecionarmos as técnicas mais importantes. Se tivermos um osteófito anterior é um osteófito que está localizado a nível das apófises articulares, porque é um osteófito que está mais posterior, não é? Mas que tem orientação anterior. E o nome é dado de anterior pela sua orientação. Portanto, um osteófito anterior é um osteófito a nível das apófises articulares. Um osteófito posterior está localizado a nível das articulações oncovertebrais. Certo? Portanto, se tivermos um osteófito anterior a nível das apófises articulares, aquilo que temos que fazer é um thrust em rotação homolateral para que possamos desviá-lo das zonas das raízes nervosas. Se tivermos um osteófito posterior a nível das apófises oncovertebrais, temos que fazer uma técnica de thrust em rotação contralateral. Se tivermos ambos, um osteófito anterior e posterior, temos que fazer técnicas de deslize em lateralidade pura. No que refere à seleção das hérnias, das técnicas para hérnias discais, se tivermos uma hérnia central
não manipulamos. O objetivo é abrir o canal medular e para isso fazemos técnicas em flexão da cervical, por exemplo, um stretching, em flexão. Se tivermos uma hérnia interna, fazemos thrust em rotação homolateral para afastar a raiz nervosa da hérnia. E se tivermos uma hérnia foraminal, temos de fazer um thrust em deslize lateral, em lateralidade pura. Hérnias externas não existem a nível cervical pela existência das apófises oncovertebrais. Portanto, o disco não tem tanta probabilidade de poder fazer este tipo de hérnias. Se tivermos um Jackson positivo para produção discal, portanto, com aparecimento da dor do lado contralateral à cervicobraquialgia, se tivermos sintomas de cervicobraquialgia e este teste for positivo, o thrust também será em lateralidade pura, certo? Pronto. À parte disto, se tivermos uma FRS habitual sem sintomas neurológicos, podemos manipular com um thrust oblíquo, como aprendemos no primeiro ano, e o mesmo acontece para uma ERS. Se não houver compromisso discal, manipulam normalmente em thrust em rotação. Ok? Pronto. Isto é aquilo que eu acho mais importante deste seminário. A nível prático, temos o Quick Scanning e o teste Mitchell para diagnóstico de disfunções osteopáticas cervicais. Temos o teste Plane e o teste Jackson, como já referi. Também temos o teste dos escalões, para sabermos qual é que é o nível. É um teste mais global para percebermos em que nível temos maior afecção. Também convém sabê-lo, até porque também, mas isto é do primeiro ano, pronto, podiam fazer uma pergunta no exame sobre isto, sobre testes de diagnóstico. Outra coisa, quando temos um Jackson negativo, mas temos uma neurocervicobraquialgia, tentamos perceber que a origem do problema não é central e então temos que ir fazer outro diagnóstico diferencial e realizamos os testes de pós-desfiladeiros que podem estar a comprometer o plexo braquial. Temos o teste de Edson para o desfiladeiro interescalénico, o teste Eden para o desfiladeiro costoclavicular e o teste Wright para o desfiladeiro subpeitoral. Estes testes, pronto, servem para vermos então o compromisso do plexo braquial, que leva em conjunto as estruturas vasculares. Portanto, os testes têm como princípio medir o pulso e ver em diferentes níveis se existe alteração do pulso que vai para o membro superior, certo? Mais coisas. Vou ver se então se existem aqui algumas questões acerca deste tema, está bem? Portanto, a Paula perguntou-me acerca do teste Cabot. Cabot, que não estou a ver qual é que é este teste. Podem-me relembrar? Do joelho. Mas este nome não me diz nada. Nunca li nada sobre este teste. É um teste de joelho. Mas pronto, quando chegarmos ao joelho, eu vou-vos falar de quais é que são os testes mais importantes. Mas este nome realmente não me diz nada. Teste de Cabot. Ok? Vamos então seguir. Ninguém tem questões acerca do seminário de neurocervicobraquialgias?
Então, Paula Simões tem. Só um minuto, está bem? Vou aguardar. Vou aqui ver se existe mais alguma coisa. Vou-vos falando de outras coisas enquanto a Paula nos escreve. Sim, Paula, é questões sobre quando chegarmos aos joelhos, depois já podemos ver aqui. Paula, a Paula está com problemas de ligação. Estava a dizer que para colocarem questões acerca do seminário de neurocervicobraquialgias. Quando chegarmos aos joelhos, depois já vamos tentar resolver todas estas questões, está bem? Vamos continuar. Também deram então o seminário de charneira cervicotorácica e primeira costela. O que é importante reter daqui? Que devido à orientação das facetas articulares de C7, o que acontece é que o movimento predominante dos maiores parâmetros de lesão de C7 são a extensão, flexão e rotação. Portanto, temos normalmente disfunções em ERS e em FRS. O mesmo não se pode dizer de T1. T1 é uma vértebra que tem maior parâmetro de lesão em inclinação e tende a desenvolver maior disfunção osteopática em NSR. Daí haver depois uma grande probabilidade de termos bloqueios de primeira costela, porque as costelas normalmente adaptam-se a lesões de NSR dorsal, do lado da rotação posterior. Mais coisas importantes. A relação da primeira costela com a clavícula faz parte do anel da cintura escapular. Quando nós temos uma primeira costela alta e posterior, a clavícula vai fazer um movimento contrário, uma rotação anterior. O mesmo pode acontecer se tivermos um problema de ombro com rotação anterior da clavícula, rotação posterior, a costela também se irá adaptar de forma contrária, por relaxamento ou por tensão do ligamento costoclavicular, certo? Ter também noção que um espasmo dos escalenos e um trigger point a nível dos escalenos também nos podem dar e simular neurocervicobraquialgias a nível da raiz de C8, portanto, a nível da charneira cervicotorácica. Certo? A nível prático, quick scanning, teste Mitchell. Para a primeira costela também temos o Mitchell e temos o teste de Gillet para percebermos quais os maiores parâmetros de disfunção da primeira costela para que depois possamos selecionar as técnicas mais importantes. Se temos um maior parâmetro em superioridade, usamos uma técnica. Se temos maior parâmetro em posterioridade, usamos outra. A técnica de DOC para maior parâmetro em posterioridade, a técnica com contacto indexial para disfunções em superioridade. Ok? Pronto. Depois tinha aqui também teste dos desfiladeiros para este seminário. Pronto. Ter os testes dos desfiladeiros, saber por onde é que passa o plexo braquial a nível do teste desfiladeiro interscalénico, passa entre o feixe anterior e médio dos escalenos. O que é que passa por lá? Passa a artéria subclávia e os troncos primários do plexo. Pode estar alterado, então, por disfunções de primeira costela que compromete o espasmo dos escalenos, por exemplo, ou disfunções cervicais que também irão dar espasmo dos escalenos e dá um Watson positivo. O teste de Eden para desfiladeiro costoclavicular, este desfiladeiro é limitado pela primeira costela e pela clavícula. Nele passa a artéria subclávia, a veia subclávia. Aqui já não passa só a artéria, passa a artéria e a veia
e os troncos primários do plexo, disfunções da esternocondroclavicular, da primeira costela, da clavícula, tudo o que sejam estas duas estruturas podem comprometer este desfiladeiro. Normalmente, as rotações anteriores da clavícula devem-se a espasmo dos peitorais ou do grande peitoral, essencialmente, ou do músculo subclávio. E o teste de Wright, por fim, normalmente positivo quando temos espasmo do pequeno peitoral, que estira as estruturas vasculonervosas que aí passam. Por isso está muito relacionado com disfunções em anterioridade de ombro, em que há encurtamento desta estrutura. A Paula está forte aqui nas nossas questões. Muito bem, é assim mesmo. Eu estou aqui para vos ajudar. Existe aqui uma questão. A Paula disse há bocado que tem uma questão sobre o traste cervical em caso de hérnia, mas não me colocou a questão. Vou ficar a aguardar que seja mais explícita e vamos continuar a avançar. A nível de costelas. Costelas, o que é importante? Ter noção da biomecânica da grelha costal. Temos dois eixos importantes no movimento das costelas. Temos um eixo mais oblíquo e um eixo mais sagital anteroposterior. Este eixo mais oblíquo, todas as costelas têm movimentos sobre estes dois eixos. Acontece é que o grupo superior vai fazer maior movimento sobre um deles do que sobre outro, em função da anatomia da nossa grelha costal. Este eixo oblíquo e mais coronal passa na articulação costa transversa e costa corpórea e vai fazer com que exista maior movimento do grupo superior, o grupo que faz movimento em braço de bomba, nomeadamente entre a primeira e a quinta costela. Porquê? Porque são estas primeiras costelas têm uma cartilagem própria e vão permitir maior mobilidade a nível anteroposterior e vai favorecer o aumento anteroposterior do tórax. O mesmo não se pode dizer do grupo costal mais baixo, da sexta à décima costela, que faz maior movimento em eversão e inversão, movimento em asa de Duhalde. Pronto, também porque temos a existência de uma cartilagem comum a partir deste nível, que vai fazer com que os maiores parâmetros de movimento sejam estes, certo? Pergunta importante que pode ser no exame. Por onde é que passam as estruturas vasculonervosas a nível costal? Nós temos as costelas, têm a nível do seu bordo inferior um sulco costal, e é por aí que passam estas estruturas. No meu ano, calhou uma pergunta sobre isto no exame. Mais coisas, saber a origem e inserção de estruturas musculares, nomeadamente dos intercostais. Os intercostais, porque eles têm uma mesma orientação das fibras musculares, as zonas das costelas onde eles se inserem, o que é que cada um faz a nível respiratório, convém estudarem bem isso. Pronto, isso é anatomia, não vos preciso de estar a explicar, é só uma dica para reverem isso, certo? A nível prático, temos o quick scan também das costelas, um teste de Mitchell, estamos a falar aqui de costelas, sim. Teste de Mitchell a nível posterior anterior, normalmente no exame penso que não vou muito pegar por aí, quanto muito podem vos pedir para fazerem um diagnóstico de uma subluxação posterior de costelas,
Temos um teste de Mitchell para costela posterior, nível posterior, e depois há que fazer a diferenciação de uma lesão costocorpórea ou costotransversa, é o mais importante. Temos 2 testes, para costotransversa em rotação contralateral, para perceber se esta posterioridade continua a existir ou não, e no teste para a costocorpórea é com rotação homolateral, inclinação do tronco e um contacto indexial a nível do ângulo da costela e imprimimos movimento para perceber. Pronto, vejam estes dois testes, este diagnóstico diferencial das subluxações posteriores. Sim, isto numa disfunção isolada de uma costela e não as do grupo. As lesões respiratórias de grupo, normalmente isto não vão pegar muito por aí no exame. Porquê? Porque as lesões respiratórias de grupo acontecem essencialmente quando existem problemas respiratórios. Por exemplo, num caso de uma pessoa asmática, uma pessoa que tenha algum problema a nível cardíaco e que a nível global existe a restrição do tórax e adaptação das costelas por alteração da dinâmica respiratória. Está bem? Aqui é importante que neste seminário de costelas é que se preocupem fundamentalmente com as disfunções costais, com as subluxações primárias costais, que normalmente advêm de disfunções em NSR da dorsal. Certo? Não se preocupem tanto com as disfunções respiratórias neste momento. É um conselho. Temos aqui uma pergunta da Diana. No traço para disfunção inspiratória em decúbito ventral, porque é que a direção da força de manipulação é assim e não para caudal? Disfunção inspiratória. Esta é uma disfunção inspiratória. Estão a falar de quê? De lesão de que tipo de disfunção? Porque disfunção inspiratória é uma disfunção respiratória. E as disfunções respiratórias normalmente trabalha-se a parte muscular. As técnicas de manipulação são para subluxação posterior. É assim, aquilo que vocês têm que ter ideia é fazer um teste de Mitchell a nível de costelas, fazer a diferenciação de uma disfunção costocorpórea e de uma disfunção costotransversa. A partir daí, selecionam a técnica ou em lift-off, dependendo do tipo de paciente que tenhamos, ou em dog, certo? É aquilo que vocês se precisam de preocupar no seminário de costelas. O seminário de costelas gera muitas dúvidas porque existem muitos tipos de disfunções e às vezes, principalmente as respiratórias, confundem-nos um pouco. Centrem-se nas disfunções costa transversa e costa corpórea e nas respectivas técnicas manipulativas para isso, está bem? É só. As lesões de grupo, a Diana está aqui a falar das lesões de grupo, foi o que eu acabei de explicar há pouco. As lesões de grupo acontecem essencialmente como uma adaptação a um problema respiratório ou cardíaco. Mais para a frente, noutros anos, quando vocês virem seminários de coração-pulmão, aí faz sentido que pensem
neste tipo de disfunções. Claro que vocês têm que dar as disfunções todas a nível no seminário de costelas, mas algumas não vão ser tão relevantes para o vosso exame prático este ano, certo? O mais importante são as subluxações primárias posteriores, costa corpórea ou costa transversa, e as subluxações anteriores, está bem? Centrem-se só nisto, vai ser mais fácil para vocês estudarem para o exame. Tá? Claro que têm que ter alguma noção de que existem as disfunções respiratórias e quais os músculos possam estar mais implícitos em cada uma delas. Mas não percam muito tempo com esta parte, está bem? A nível do springing test, o springing test, se não estou em dúvida, é aquele de compressão. Fizeram uma pergunta, Cláudia. O springing test não faz o diagnóstico, está a perguntar se eu posso explicar o teste para a subluxação anterior. O springing test é um teste de compressão anteroposterior que não vai fazer o teste, não é o teste osteopático para uma subluxação anterior. Para uma subluxação anterior tem que fazer novamente um teste de varrimento a nível anterior, ver a fossa a nível anterior, ver um sulco, portanto, e fazer um teste Mitchell. O teste Mitchell é que vos vai diagnosticar o tipo de disfunções, está bem? Tanto a nível posterior como a nível anterior. Numa fase inicial fazem uma palpação, procuram posterioridades a nível posterior ou posterioridades a nível anterior, e depois da palpação fazem o teste Mitchell para perceber a alteração de mobilidade costal, e a partir daí de um teste Mitchell é que vocês têm o tipo de disfunção, está bem? Natália, o teste Mitchell para costelas apenas permite saber se a disfunção é da costela e não da coluna. Sim, o teste de Mitchell, temos teste de Mitchell para a coluna e teste de Mitchell para a costela. Normalmente fazemos uma avaliação da coluna e vamos imaginar que encontramos uma lesão primária, FRS ou ERS, aí manipulamos coluna, certo? Se durante a nossa avaliação a teste de Mitchell da coluna dorsal nos aparecer uma NSR, temos que ir perceber se existe uma adaptação e um bloqueio da costela que está adaptada a essa NSR, do lado da rotação. E aí vamos fazer um teste de Mitchell sobre a costela, certo? Claro, fazemos a palpação, como referi anteriormente, e, portanto, podemos fazer um teste de Mitchell a nível posterior como a nível anterior. A nível posterior, vamos diagnosticar as disfunções de subluxação posterior. A nível anterior, vamos diagnosticar as subluxações a nível anterior. Certo? Pronto. Mais coisas. No grupo das disfunções respiratórias isoladas existem duas técnicas, ok. Existem técnicas, e a Diana está a dizer que no grupo das lesões respiratórias isoladas existem técnicas, inspiratória e expiratória, que deixam algumas dúvidas, certo? Existem realmente estes testes, essas técnicas suscitam algumas dúvidas. Eu estou recordada de quais é que são essas técnicas. O que é que acontece? Isso depende dos grupos superior ou inferior. O impulso, antes de mais, em todas as técnicas deste género, vocês vão colocar o contacto a nível do tubérculo da costela, certo? Portanto, se nós temos de ter noção da biomecânica das costelas. Uma costela a nível inspiratório e expiratório, o que é que faz a nível superior? Na inspiração faz isto, vai para a frente e para cima, e na expiração vem para trás e para baixo, certo?
O que é que acontece ao tubérculo numa disfunção inspiratória do grupo superior? Numa respiratória isolada, por exemplo. Fazemos uma inspiração e o tubérculo vai para cima e para a frente, não é? Portanto, se ele vai para cima, a orientação numa disfunção inspiratória, no final da expiração, nós temos que fazer o thrust para baixo, certo? O inverso ocorre numa disfunção expiratória. Acontece que no grupo costal inferior, em que temos maior e menor parâmetro de eversão ou inversão, os tubérculos já fazem algo diferente. Numa eversão, que é uma lesão inspiratória, o tubérculo baixa, e numa lesão expiratória, em inversão, o tubérculo sobe. Vocês têm que sempre pensar na posição do tubérculo. E depois realizar o thrust no final da ins ou na expiração, mediante o tipo de disfunção que tenham. Imaginemos que temos uma disfunção inspiratória de uma vértebra do grupo inferior. O tubérculo está baixo, portanto, nós queremos que o tubérculo suba. Como temos uma lesão inspiratória, nós vamos fazer um thrust na direção caudal, na direção cefálica, peço desculpa, no final da expiração, por exemplo. Espero ter explicado a vossa dúvida, que na altura também tive estas questões, e é por aí, tá, Diana? Ok. Mais coisas sobre costelas, mais perguntas? Na subluxação anterior, como é que decidem se fazem um thrust condroesternal? Aqui vai ter a ver com a sintomatologia do paciente e pela palpação, certo? Em que depois têm que fazer um diagnóstico diferencial para perceber se existe uma subluxação costal anterior, porque a condroesternal existem dois tipos de subluxação anterior, condroesternal e o outro, pronto, num deles a cartilagem está fundida e a costela está anterior, e no outro temos a costela e a cartilagem anterior. E é por palpação que se faz esse diagnóstico. No entanto, não vos vão pedir este tipo de técnica no exame. No exame tem que se preocupar essencialmente com as subluxações posteriores e quanto muito anteriores, não tanto. Posteriores, as posteriores são mais importantes, preocupem-se nisso, está bem? Ok. Estou aqui a ver se existem mais algumas questões relacionadas. Na técnica de T1 sentado, para thrust em compressão, a mão que manipula está do lado da posterioridade? Está no lado da posterioridade se estivermos a fazer uma manipulação para uma ERS ou para uma FRS de T1, que, como eu disse, T1 tem maior disfunção em NSR, mas não é impossível que tenha uma disfunção em FRS ou em ERS, caso vocês encontrem. E aí sim manipulamos com thrust do lado da posterioridade. A resposta à questão da Juliana. Certo? E vamos continuar. Já passaram 50 minutos. Temos que andar para a frente. Seminário de charneira torocolombar.
ter importância, vejam bem a questão das ramas perforantes laterais e os territórios que são ramas sensitivas, que derivam dos nervos intercostais, nervo subcostal de T12 e o primeiro nervo raquídeo de L1, que são os nervos ilio-hipogástricos e nervos ilioinguinais. Vejam bem o território de inervação cutânea. Muitas vezes podemos ter uma dor para a anca por um problema na charneira toracolombar. Ou até mesmo uma dor para a virilha e zona genital, dor na região testicular, devido a uma afecção deste nível, na charneira. Relacionar charneira, disfunções em anterioridade de charneira com a patologia do diafragma. Normalmente o diafragma está em espasmo devido a disfunções em anterioridade da charneira toracolombar, devido à inserção dos pilares do diafragma. Saibam muito bem origens e inserções do diafragma. O pilar direito é mais grosso que o esquerdo, insere-se em D2, L1, L2, L3, enquanto que o pilar esquerdo insere-se em L1, L2, L3. Certo? Também tem que saber em que níveis estão os orifícios do diafragma, que são muito importantes. Temos 3 orifícios principais: o orifício da veia cava inferior, o hiato esofágico e o orifício aórtico. O orifício da veia cava inferior, por onde também passa o nervo frénico direita, encontra-se a nível de D9 à direita, a nível de referência com a vértebra, a nível de D9 à direita, o hiato esofágico a nível de D10 à esquerda. No hiato esofágico, tal como o próprio nome indica, passa o esófago e passa também os 2 nervos vagos. E a nível do orifício aórtico, passa, além da aorta, o ducto, os ductos do sistema linfático, certo? 2 centímetros para trás da ponta do coração temos um pequeno orifício para o nervo frénico esquerdo. Tratamento do diafragma. Sabemos sempre que temos que tratar a inervação, vascularização e origem, inserção muscular e a estrutura. Se tiverem um caso clínico que englobe o tratamento do diafragma, é estes níveis que tem que tratar, C3, C4, por causa da inervação. O diafragma é inervado pelos nervos frénicos. Importante também ir à charneira cervicotorácica por 2 motivos. Primeiro, porque a nível da charneira cervicotorácica temos o gânglio estrelado. O gânglio estrelado vai controlar a nível vasomotor tudo o que sejam o sistema vascular que irriga o diafragma, nomeadamente através da artéria subclávica, que dá as artérias torácica interna no homem e a artéria mamária interna na mulher, que vai irrigar o diafragma. Temos também a charneira cervicotorácica por causa das patologias cardiopulmonares que vão alterar também a dinâmica do diafragma. Isso tem a ver com a inervação vegetativa. Este tipo de matéria vão dar a partir do 3º ano, mas é só para terem uma ideia de que o diafragma também se pode relacionar com a entrada torácica e com este nível. Depois temos tratamento de costelas, porque o diafragma também se insere nas últimas costelas e no apêndice xifoideu. E tratar a charneira toracolombar, também
por causa das inserções como referi anteriormente. E depois, por último, trabalhar o centro frénico e a mobilidade global do diafragma, as técnicas de mobilidade. A nível prático, para a charneira toracolombar, testes osteopáticos têm que saber quick scanning, teste Mitchell. E para avaliar o diafragma, temos a tensão epigástrica, através da palpação, e a teste de mobilidade do diafragma, que é só colocarmos as mãos na grelha costal e percebermos se existe um hemidiafragma a mexer mais ou menos do que outro, ou se existe uma restrição global do tórax. Certo? A nível prático, tenho aqui uma questão importante. Se nós tivermos bloqueios de charneira a nível de D11, D12, temos que selecionar técnicas para dorsal, nomeadamente técnicas de dog ou de lift off, enquanto se tivermos um bloqueio da charneira a nível de D12, L1, já temos que selecionar técnicas em lombar roll, está bem? Lembro-me que no meu exame de segundo ano fizeram uma questão acerca da técnica em um lombar roll, aquela técnica com o polegar, onde é que se colocava numa técnica para D12L1, qual é que era o contacto, onde é que se colocávamos o contacto a nível da posterioridade, se era em D12, se era em L1. A resposta é em D12, daí vocês terem que saber muito bem os vídeos da prática e estes pormenores, contactos, a orientação do terapeuta, do paciente, está bem? Questões para diafragma. Não há questões para diafragma e para charneira toracolombar. A Juliana. Na charneira toracolombar ERS e FRS, o psoas em espasmo é homo ou contralateral à posterioridade? Ok. Isto aqui tem a ver com cadeias, esta questão. Primeiro, o psoas normalmente está em espasmo por problemas da cintura pélvica, essencialmente. Fixa as lesões em MSR lombar, que normalmente, ou seja, não existe uma regra para a tensão do psoas ser desse lado ou não. Depende sempre de como é que está a bacia. Não podemos criar uma regra de que sempre que temos uma FRS ou uma FRS, o psoas vai estar em espasmo desse lado ou do outro. O que é que acontece? Se tivermos uma FRS ou uma ERS de toracolombar à direita, por exemplo, à direita, aquilo que vai acontecer é que vamos ter restrição do hemidiafragma e do quadrado lombar do lado contrário. Isso sim, podemos falar sobre isso. Porquê? Porque vai haver uma alteração a nível costal do lado oposto. A tensão ou não do psoas depende da adaptação que ocorre a nível lombar a esta restrição, certo? Que normalmente, para uma FRS e uma ERS direita, a coluna lombar vai se adaptar em MSR direita, certo? E normalmente o psoas está em espasmo do lado da inclinação lombar. Está bem? Não podem criar uma regra sobre isto. As cadeias lesionais é assim. Na osteopatia tudo pode dar tudo. Mas aquilo que nós temos que fazer é uma boa anamnese, uma boa avaliação diagnóstica dos testes osteopáticos e depois cruzar informação entre aquilo que o
entre aquilo que o paciente nos dá como informação e aquilo que nós avaliamos e descobrimos. E tentamos interligar as coisas de acordo com aquilo que achamos. Não podemos criar regras. Nem sempre tudo acontece. E na vossa prática clínica vocês vão ver que muitas vezes as cadeias lesionais que ocorrem e que nós encontramos e que pensamos ser assim, no nosso dia a dia não vamos encontrar sempre tudo igual. Portanto, não criem regras para as coisas, está bem? Tenho aqui uma questão sou da Sandra. O diafragma tem alguma inervação do vago? Tem uma inervação do vago, porque o vago tem uma grande relação com o nervo frénico, tem anastomoses com o nervo frénico. E é uma questão interessante porque, se vocês pensarem, quando nós estamos inconscientes, por exemplo, uma pessoa quando desmaia ou está inconsciente, ou mesmo quando estamos a dormir, nunca deixamos de respirar. Portanto, o diafragma tem sempre um controlo, vegetativo e não só voluntário. Certo? Nós podemos respirar voluntariamente através da solicitação dos músculos respiratórios, mas existe sempre uma componente vegetativa a inervar o diafragma e essa componente vegetativa advém dos nervos vagos. Mas não se preocupem, pronto, isto é só uma curiosidade para o vosso exame, também não vos vão fazer questões deste tipo. O Moisés fez a mesma questão do nervo vago para o diafragma. O diafragma crural não existe. Temos o períneo, que também pode ser visto como um diafragma. Temos o diafragma costal e não crural. Pronto. É essencialmente inervado pelo nervo frénico, que sai a anca é uma articulação secundária. Normalmente tem que haver, à partida, uma disfunção da cintura pélvica, da lombar ou até mesmo do pé, e a anca irá adaptar-se em disfunção. Existe sempre disfunção em compressão, associada a uma disfunção em rotação interna ou externa, mediante o tipo de adaptação que tenha que ser feito, ou devido a problemas de pé, ou devido a problemas lombares e de sacroiliaca. Para a prática de anca, temos os testes de mobilidade anteroposterior do grande trocânter e temos os testes em rotação interna e rotação externa da anca. Não tem nada que saber. Se for necessário e tivermos na nossa cadeia no exame, alguma disfunção de anca, é só fazer o teste e manipular em função daquilo que nos é dado. Sobre a anca eu não tirei grandes apontamentos. Acho que o mais importante são os ângulos. Há alguma questão sobre a anca? Aqui há bocado. A Paula perguntou porque é que uma anteversão de anca provoca um pé varo. Um pé varo e uma retroversão da anca provoca um pé cavo. Aqui, como escreveu caro, não sei se me está a dizer valgo ou varo. Mas isso tem a ver com pronto, de forma geral. Se temos uma disfunção em rotação externa da anca,
vai haver uma adaptação, vai haver uma rotação externa do fémur e, portanto, se falarmos de uma cadeia descendente a nível miofascial, em que nas cadeias descendentes temos sempre o sistema musculoesquelético a lutar contra a gravidade e daí as adaptações. Quem faz as adaptações descendentes é o sistema musculoesquelético. Portanto, temos uma disfunção em rotação externa da âncora, por exemplo, por um ilíaco externo. O que vai acontecer é que vai haver uma adaptação da tíbia em rotação externa e, portanto, há uma tendência para o varo do pé. Quando isto não acontece é porque o pé está completamente não está adaptado fisiologicamente. A cadeia adaptativa descendente é que para uma cadeia, uma anca em rotação externa, o pé fique varo e numa cadeia em rotação interna, uma anca em rotação interna, o pé se adapte em valgo. O mesmo acontece numa cadeia ascendente quando o problema postural advém do pé e temos as cadeias, por exemplo, de aumento e inversão de curvas por alterações posturais por pé valgo ou pé varo, bilateralmente. Acontece exatamente isto. Há uma rotação interna ou externa da tíbia, o fémur vai se adaptar em rotação interna ou externa do fémur e as adaptações são estas. Certo? Mais alguma questão acerca de anca? Anca, sim. Para passarmos para o joelho. O joelho, seminário do joelho. O joelho também é uma articulação secundária, tal como a anca, e deriva normalmente de problemas de bacia ou de pé. Se nós pensarmos no joelho como uma articulação que faz essencialmente só movimentos de flexão e extensão, se nós tivermos um desequilíbrio lateral, que seja dado por um pé ou por um problema de bacia, um joelho é sempre o último a adaptar-se, porque, por exemplo, se tivermos um valgão var do pé, o joelho, como só faz flexão-extensão, não vai à partida fazer logo uma adaptação em valgo ou em varo, portanto, sem ser necessariamente primeiro comprometido pela bacia, certo? Portanto, uma disfunção de pé vai provocar modificações a nível da tíbia, a bacia vai ter que se adaptar a essa modificação, também criando uma rotação interna ou externa do fémur e a partir daí podemos ter valgos ou varos do joelho, que são chamadas as disfunções em lateralidade, certo? Depois, o que é que eu acho importante no joelho? Vocês têm que saber bem a biomecânica, devido às superfícies articulares do joelho. Numa flexão do joelho, a tíbia faz uma rotação interna automática e numa extensão faz uma rotação externa automática, certo? Porquê? Porque as superfícies articulares a nível externo são maiores, portanto o côndilo femoral vai ter que fazer um trajeto superior, vai ter que deslizar mais sobre a cavidade glenoide do que o interno. E daí é daí que derivam esta rotação automática. A própria tensão ligamentar dos ligamentos laterais, a orientação deles e a tensão deles também irá favorecer a rotação interna ou externa da tíbia nos movimentos de flexão e de extensão do joelho. Convém saber muito bem a biomecânica para também perceberem os tipos de disfunções que existem. Ter em conta que a rotação interna do joelho, da tíbia, é realizada essencialmente pelo músculo poplíteo. Também temos outros músculos a coadjuvar este movimento, nomeadamente o semimembranoso e os músculos da pata de ganso, mas essencialmente o poplíteo, que é um estabilizador do joelho. Mais coisas.
A nível de meniscos, terem atenção que os meniscos acompanham sempre os condylos femorais. Portanto, vamos imaginar que temos uma rotação interna da tíbia. Tenho aqui a tíbia, tenho aqui o fémur. Este lado aqui é interno e aquele é o externo. Portanto, se a minha tíbia roda internamente, o meu fémur vai ter uma posição relativa de rotação externa. Se os condylos femorais estão aqui, no fémur, o menisco a nível interno, na rotação interna da tíbia, o menisco interno vai para a frente e o menisco externo para trás. Por exemplo, um exemplo. Para que vocês compreendam a biomecânica do joelho, certo? Para fazer um diagnóstico de se existe lesão de corno anterior ou posterior dos meniscos, depende dos tipos de bloqueios que tenham, em flexão ou em extensão. Se tiverem um bloqueio na flexão, como na flexão os meniscos posteriorizam, se houver um bloqueio, significa que temos uma lesão do corno posterior do menisco. Se tivermos um bloqueio em extensão, temos uma lesão do corno anterior do menisco. Certo? Pronto, mas isto só a nível de semiologia, para na vossa prática clínica também poderem ter noção destes testes. Aqui importa perderem um pouco de tempo com os meniscos, porque existem técnicas para aumento da interlinha articular, como é a técnica de Logan, por exemplo, para situações como estas de lesão meniscal. Eu, em todas as articulações e em todos os seminários, nunca dou grande importância aos testes ortopédicos quando estamos a fazer este tipo de revisões, porque normalmente o que nos importa para a prática é realmente os testes osteopáticos, mas o joelho é uma articulação em que convém termos conhecimento de alguns testes ortopédicos, porque grande parte da patologia do joelho que chega até nós são problemas meniscais, certo? Por ser uma articulação secundária. Portanto, há sempre que fazer um diagnóstico diferencial entre patologia meniscal e patologia ligamentar. E por isso, na prática, além de termos os testes, temos o teste das gavetas para os cruzados, teste de gaveta anterior para o cruzado anterior, teste de gaveta posterior para o cruzado posterior. Peço desculpa à campainha de fogo. Depois temos os testes em varo e valgo para as disfunções em lateralidade, que também avaliam os ligamentos laterais, de certa forma. E temos os testes de rotação interna e externa da tíbia para disfunções da tíbia. O teste de mobilidade da cabeça do prónio, que pode estar afetado também. Por exemplo, uma rotação externa da tíbia pode fazer com que exista uma disfunção em posterioridade da cabeça do prónio. Para os testes da rótula, o Scratch test, que é para a condromalácia, é um teste importante. Às vezes podem calhar questões sobre este tipo no exame. E depois temos os testes de ortopédicos, que são importantes, o de McMurray, o de Apley, em compressão e em distração, para fazer um diagnóstico diferencial de meniscos e ligamentos. Ok? Alguém está ali em apuros. Vamos continuar. Então, mais coisas sobre o joelho. Vou ver se tenho aqui algumas questões. Aqui, Paula Simões, relacionar lesões de ligamento cruzado anteroexterno e ligamento cruzado postero-interno com rotação interna e externa. Aqui a questão não é relacionar as disfunções com o tipo de rotação. Há que ter noção é o que é que acontece aos cruzados numa rotação interna e numa rotação externa. Os cruzados, se nós pensarmos a nível
morfológico, a orientação das fibras dos ligamentos cruzados. Numa rotação interna da tíbia, os ligamentos cruzados ficam mais tensos e numa rotação externa da tíbia, eles ficam laxos e descoaptam a articulação. Portanto, na rotação interna da tíbia, eles favorecem a coaptação da articulação. Numa rotação externa da tíbia, favorecem a descoaptação. Está bem? Mais coisas. Pronto, a Paula fez a mesma questão, que já respondi. Mais coisas sobre os joelhos. A estabilidade lateral do joelho é dada pelos ligamentos lateral interno e lateral externo, que são extra-articulares, estão fora da cápsula articular. A estabilidade anteroposterior é dada pelos cruzados, são ligamentos intra-articulares. Atenção que este tipo de questão também pode sair no exame. Pronto. E mais coisas. O equilíbrio anteroposterior do joelho a nível muscular é dado pelo quadríceps e os seus antagonistas, que são os isquiotibiais. E o equilíbrio lateral pelo aparelho adutores e essencialmente tensor da fascia lata, e o equilíbrio rotatório é dado, como eu disse, pelo poplíteo, que também é estabilizador da articulação. Todos estes conjuntos musculares são estabilizadores da articulação. O objetivo, quando temos uma patologia de joelho, não é nada mais, nada menos do que relaxar a musculatura que está mais tensa e fortalecer a musculatura que está hipotónica. Outra coisa importante, o ângulo Q no joelho. Lembro-me que no meu ano saiu uma questão sobre o ângulo Q. O ângulo Q é um ângulo que compreende duas linhas, uma que passa a nível vertical pela tuberosidade anterior da tíbia e rótula, e o corpo e outra linha que passa pelo corpo do fémur. Faz essencialmente isto, portanto temos a linha vertical e a linha do fémur, e este ângulo é o que está aqui é o ângulo formado entre essa linha vertical e a linha que passa pela diáfise do fémur. Este ângulo, quanto maior, mais vago é o joelho. Portanto, existe um valor fisiológico para esse ângulo. Quando esse ângulo ultrapassa os 18 graus, temos um joelho instável. Por isso é que mulheres com a anca muito larga e com predisposição para um aumento do ângulo Q têm instabilidade da articulação do joelho. E vamos passar para o pé. Para o pé. O pé, importante saberem que ossos é que pertencem aos rádios do pé, no rádio interno, o astragal, o escafoide, a primeira meta, no arco médio a segunda e terceira cunha e o segundo e terceiro metas, e o arco externo, calcâneo, cuboide, quarto e quinto metas. Saber a altura dos arcos. O arco externo a altura do arco externo é medida pela base inferior do cuboide ao solo, e o arco interno da base inferior do escafoide ao solo. Tem que saber essa medida, que também poderão calhar questões sobre isto. A nível de biomecânica do pé, o que é importante reter? Que numa flexão dorsal do pé vai haver uma posteriorização do astragal. Esta posteriorização do astragal vai fazer com que a pinça tibio-peroneal abra. Entre a tíbia e o peróneo nós temos um ligamento importante, que é o ligamento tibio-peroneal anterior, que normalmente tem uma orientação oblíqua. Com a abertura desta pinça tibio-peroneal, esse ligamento, que é oblíquo, vai tender a horizontalizar, e isto favorece
uma subida do prónio. Além disto, também há uma tensão da membrana interóssea e esta tensão da membrana vai fazer com que, numa flexão dorsal, além de subir, o prónio também rode internamente. É o que tenho que reter da biomecânica do pé. O inverso acontece numa flexão plantar. Mais coisas. A tibiotársica, tibia estragal, faz maior movimento de flexão plantar e flexão dorsal. A articulação de Chopard é responsável pela inversão e aversão do pé, portanto, a adução e abdução. A articulação de Chopard é aquela articulação que está, portanto, entre o retropé e o médio pé, ou seja, do cuboide escafoide a articular com o cuboide, peço desculpa, o astragal calcâneo a articular com o cuboide escafoide do médio pé, é a articulação de Chopard, e é essa articulação responsável pelos movimentos, então, de adução e abdução do pé. A subastragalina, que é a articulação entre o astragal e o calcâneo, é que vai ser responsável pelo principal movimento global do pé, que é visto como uma unidade funcional, de pronossupinação. Os movimentos executados pela articulação de Chopard, de inversão e aversão, vão estar dentro do movimento global que é dado pela articulação subastragalina. No caso da inversão do pé, vai estar implícita na supinação. O caso da inversão do pé vai estar implícita na pronação. Mais coisas importantes, o eixo ENC, que penso que o normal é de 42 graus, não tenho a certeza, é melhor reverem. É muito importante saberem o eixo ENC, porque é sobre este eixo que se vai dar então esta unidade, este movimento global do pé de pronossupinação, saber por onde é que esse eixo passa, a sua orientação. É importante, é muito importante perceber o eixo ENC para que também percebamos toda a biomecânica do pé. Músculos que fazem a inversão do pé, essencialmente o tibial posterior, e é a tração do tibial posterior que vai fazer com que o escafoide vai tracionar o escafoide, que leva por arrasto o cuboide e que vai fazer com que exista uma queda da parelha cuboide-escafoide. Porquê? Porque a tração do tibial posterior sobre o tubérculo do escafoide vai fazer com que o tubérculo suba e o escafoide rode externamente. Como o escafoide e o cuboide funcionam em roda dentada, se há uma rotação externa do escafoide, vai ter sempre que haver necessariamente uma rotação interna do cuboide. E é o que acontece no movimento de inversão do pé. No movimento fisiológico normal, não estamos a falar aqui de patologia, estamos a falar dos pequenos micromovimentos que acontecem entre estes ossos durante o movimento de inversão do pé, certo? Para que exista esta adaptação de todos estes pequenos ossos do pé neste movimento, existe um ligamento muito importante, que é o ligamento de Chopard, que é constituído por dois ligamentos, que é o ligamento calcâneo escafoideu e calcâneo cuboideu, e vai ser um ligamento importante na biomecânica do pé, por causa da adaptação do médio pé e do retropé nos movimentos de inversão e aversão, e de supinação e de pronação do pé, respectivamente. Tal como o tibial posterior faz a inversão do pé, é o principal inversor. A nível de aversores, temos o curto peroneal, que faz exatamente a mesma coisa. O curto peroneal, como sabem, insere-se na cabeça, na apófise estiloide do quinto meta. E essa tração sobre
a apófise estiloide vai arrastar o cuboide para fora e para trás, devido à orientação das superfícies articulares. E, portanto, depois o cuboide arrasta o escafoide, por causa também do ligamento de Chopard. E há uma adaptação do calcâneo. O que é que tem que saber de pé? Muito importante saberem a cadeia traumática de um entorse agudo de pé. O que é que acontece no entorse? Normalmente os entorses mais comuns, o que não significa que não existam outros, mas o mais comum é o entorse em flexão plantar e inversão mais carga. Existe sempre uma disfunção de compressão da tibiotársica, seja neste ou noutro entorse qualquer, é a principal disfunção de pé, daí ser sempre importante manipular. Normalmente temos duas opções que podem acontecer. Podemos ter com isto uma disfunção em anterioridade da tíbia ou uma disfunção em anterioridade do astrágalo. Em 40% dos casos existe uma disfunção em anterioridade da tíbia, em 60% do astrágalo. Grande parte dos casos clínicos que vos possam aparecer vão sempre referir, vão quase sempre ser de disfunção em anterioridade do astrágalo, mas ter noção que podem existir qualquer uma das duas disfunções. Ter noção que o astrágalo, neste tipo de entorse mais comum, mais frequente, fica anteroexterno em relação à tíbia, mas bloqueia anterointerno em relação ao calcâneo. O calcâneo faz uma disfunção em varo, também chamada disfunção anterointerna, porque se nós olharmos para a superfície entre o astrágalo e o calcâneo e dividirmos em anterior e posterior, ela tem duas articulações, uma anterointerna e uma anteroexterna. Quando há uma disfunção em varo do calcâneo, ele bloqueia a nível anterointerno e se houver um valgo, ele bloqueia em posterior-externo. Daí o nome das disfunções. Pronto, portanto, recapitulando, entorse do pé, disfunção em compressão da tibiotársica, disfunção em anterioridade da tíbia ou disfunção em anterioridade do astrágalo, astrágalo anteroexterno em relação à tíbia, anterointerno em relação ao calcâneo, o calcâneo, disfunção em varo. Esta disfunção em varo vai favorecer uma adaptação da bacia em ilíaco posterior, posterior-externo, porque há uma rotação externa da tíbia, uma rotação externa do fémur, rotação externa da anca e ilíaco posterior. Mas não é só por aí que nós falamos de ilíaco posterior. O que acontece, e a forma de justificar um ilíaco posterior no entorse de tíbia társica, é que quando há um entorse, há um estiramento do ligamento peróneo ou astragalino anterior, que é o feixe anterior do ligamento lateral externo, como conhecemos. O que é que vai fazer? Vai fazer com que uma tração desse ligamento provoque uma disfunção em anterioridade da tíbia peroneal inferior. E, consequentemente, haverá uma disfunção em posterioridade da cabeça do peróneo, que é outra disfunção a ter em conta no entorse tibiotársica. Isto vai fazer o quê? Vai favorecer o trabalho excêntrico dos isquiotibiais, nomeadamente do bíceps femoral, que se insere na cabeça do peróneo e que vai para o isquion. Portanto, disfunções em posterioridade vão fazer com que exista uma adaptação do ilíaco posterior. Ok? Pronto. Para a prática de pé, temos o quick scanning do pé, todo ele, tíbia peroneal inferior, deslize anteroposterior da tíbia, deslize anteroposterior do astrágalo, os testes em rotação interna e externa do astrágalo, não está tão implícito, estas disfunções não estão tão implícitas no entorse de pé, mas estão implícitas às vezes quando fazemos um mecanismo de
em carga de rotação interna ou externa da perna em carga sobre o pé. É quando ocorrem mais estas disfunções em que depois usamos as técnicas de chave inglesa, externa ou interna. Temos também o teste de choque articular, compressão-descompressão, da tibia társica, a teste de mobilidade de inversão e aversão do calcâneo, a mobilidade do cuboide e do escafoide em rotação, e este é o teste de teclas de piano para os metatarsos e para os cuneiformes. Certo? E depois, pronto, toda a avaliação dos dedos. Mas o quick scanning de pé é algo que, quando avaliamos pé, fazemos todo o quick scanning, porque é um teste, é muito rápido e permite-nos avaliar muitas das disfunções. Certo? Pronto, não sei se existem assim mais algumas dúvidas acerca da matéria de pé. Existem aqui, pronto, não há dúvidas no pé. Vocês também deram mão, eu não tive a ver nada de mão para vos poder ajudar se houver alguma questão. Aquilo que tem que saber eu pensava que o seminário de mão, cotovelo e punho, que vocês tinham dado no primeiro ano, porque entretanto o programa mudou e foi adaptado e remodelado, e eu não sabia, pensava que isso era matéria do ano passado. No entanto, se tiverem alguma questão, também podem colocar. Mas aquilo que têm que saber essencialmente dos cotovelos, do cotovelo, punho e mão, são as disfunções de traumatismos, de quedas em extensão de punho, que vão depois gerar alterações a nível da biomecânica do ombro, do cotovelo, as disfunções de rádio. Normalmente a cadeia de membro superior mais comum é uma rotação anterior do ombro, da glenohumeral, com um valgo do cotovelo e uma disfunção em rotação posterior da cabeça do rádio. É a cadeia adaptativa mais comum do membro superior. Pronto, claro que depois, por exemplo, uma disfunção em rotação, em posterioridade da cabeça radial é dada por espasmos. Do último seminário vem ao nono exame. É assim, eu penso que este seminário de integração de técnicas acaba por vocês trabalharem um pouco o raciocínio clínico e a união de tudo aquilo que têm por gavetas, trabalharem de forma global. Eu penso que esse seminário foi para isso. Se vocês aprenderam técnicas que não constam no programa e que não estão nos vídeos que vos são fornecidos, vocês não têm que saber para o exame. Aquilo que têm que saber para o exame é aquilo que vos é dado na aula virtual. Não sei se deram algo mais, mas o que têm que saber é só aquilo que vos é fornecido em suporte digital. Ok. Técnicas de quarto ventrículo. A Diana estava-me a perguntar sobre a técnica de quarto ventrículo. Técnica de quarto ventrículo não é uma técnica que vos vai ser pedida em exame. Vocês podem ter falado dela a título de curiosidade nas vossas aulas, mas isto são técnicas que pertencem aos seminários de crânio e também ao seminário de sistema nervoso vegetativo, que não vai ser necessário para o vosso exame. Pronto. Depois, pronto, tenho aqui algumas questões do início da aula sobre hérnias discais ainda, que a Paula enviou, porque provavelmente a ligação foi perdida, a dizer sobre quais são os trustes possíveis em casos de hérnia.
Pronto, eu há bocado estive a explicar tudo isto, mas Paula, a nível de, vou rever rapidamente, cervicais, a nível de hérnias discais, nós podemos ter hérnias centrais, hérnias internas e hérnias foraminais. As hérnias externas, extraforaminais, isso não existem na cervical, não há tendência para existir por causa das articulações oncovertebrais, que não permitem que o disco extravase externamente. Portanto, numa hérnia, se estivermos perante uma hérnia foraminal, fazemos técnicas de thrust em lateralidade pura, para abrir o lado que está herniado. Se tivermos se tivermos uma hérnia interna, fazemos um thrust em rotação homolateral. E se tivermos uma hérnia central, não se manipula. Fazemos técnicas que favoreçam o aumento da flexão cervical para aumentarmos o espaço do canal nodular. Pronto, estão-me a perguntar outra vez sobre o teste de Jackson, Paula. Então é o seguinte, o teste de Jackson, fazemos pressão com a cervical em posição neutra, imagina que dá positivo, portanto indica-nos que poderá haver uma patologia discal ou um processo de osteofitose, e então o que vamos fazer é, vamos imaginar que temos uma neurocervicobraquialgia para a direita, fazemos o teste em posição neutra, dá positivo, então vamos fazer o teste com compressão, com a inclinação lateral da cervical. Se der positivo e me der a sintomatologia para o lado homolateral, posso ter uma hérnia ou um osteófito à direita, certo? Se me aparecer a neurocervicobraquialgia, quando eu faço a compressão para o lado oposto, posso ter uma produção discal ou um estiramento da raiz nervosa. Pronto, hérnias e osteófitos e tipologia de hérnia. Nós podemos tentar perceber que tipo de hérnia temos pelas restrições de cervical ou mesmo pelo tipo de sintomatologia que o paciente nos apresenta, se temos dor de cervical associada ou se só temos uma dor para o braço sem implicar a cervical. Temos outros testes ortopédicos que nos possam fazer pensar num tipo de hérnia, mas convém termos sempre acesso a um exame complementar de diagnóstico para termos a mesma certeza que tipo de hérnia estamos a falar. Em caso de dúvidas, se temos uma hérnia interna ou foraminal, e não bater certo com o tipo de sintomatologia que o paciente apresenta, fazemos técnicas, sempre técnicas, em lateralidade pura. Ok? Pronto, espero ter respondido à questão. Pronto, e pronto, e são 11h40 e vamos ter que desligar, está bem? Diana, as cadeias principais de membros superiores, tenho aqui mais uma novamente, que a ligação foi perdida. A Diana perguntou quais as cadeias mais frequentes de membro superior. Temos a cadeia traumática por queda sobre o punho, revejam isso. E temos a cadeia adaptativa da cintura escapular para o membro superior, que normalmente a mais comum é uma disfunção em anterioridade da glenohumeral, que faz com que haja uma rotação interna do húmero, que faz um valgo do cotovelo. Isto tudo por adaptação miofascial. E a adaptação em valgo do cotovelo favorece a cabeça do rádio posterior. Está bem? Pronto, vamos ter que dar por encerrada a nossa sessão de dúvidas. Qualquer outra questão que queiram colocar, enviam-me um e-mail para Patrícia L. Não sei se está para escrever aqui. Eu vou escrever o meu e-mail aqui, mas não tenho a certeza se vos vai aparecer ou não.
E vocês vão me dizer. Conseguem ver nas respostas o meu e-mail? Penso que aparece. Digam-me se sim, se não. E não sou já embora para eu me despedir de vocês, está bem? Ainda tenho umas palavras para vocês, para vos dar forças para o exame. Conseguem ver o e-mail, não conseguem? Uns estão a dizer que não, mas uns digam que sim. A Vânia diz que sim. Portanto, aquilo que quem não tiver acesso ao e-mail, peçam uns aos outros. E podem colocar, se tiverem um grupo, coloquem lá o meu e-mail, que estarei disponível para vos ajudar, assim que possível, está bem? Não me mandem mensagens, é no dia antes do exame. Podem correr o risco de eu não vos conseguir responder a tempo, está bem? Pronto. Então, para terminar, espero que tenham gostado. Espero que tenhamos feito, de forma geral, uma revisão às coisas mais importantes. Desejo-vos muito boa sorte para o exame, que tenham forças também para continuar. A partir do terceiro ano, a osteopatia é muito diferente disto, é muito aliciante. Temos os seminários de vegetativo, de crânio, de vísceras, é tudo novo. O terceiro ano para mim foi o ano mais espetacular da osteopatia. Foi aquele ano que me fez ficar apaixonada pela osteopatia. Portanto, eu dou-vos forças para continuarem e manterem-se connosco e com a escola. Tenho a certeza que vão gostar muito do próximo ano. Portanto, muita força para o exame, passem todos à primeira. Tenho a certeza que estão muito bem preparados, que também não houve aqui assim, tantas questões as questões que colocaram foram todas muito pertinentes e portanto tenho a certeza que aquilo que vocês têm que saber para o exame vocês sabem. Confiem em vocês e olhem, muito boa sorte. Qualquer coisa, mandem um e-mail, está bem? Tudo a correr bem convosco e até uma próxima. Boa sorte!